Boa tarde, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês mais uma vez é a Tati do Cantinho da Serra. Gente, hoje eu vim aqui para falar um assunto que desde ontem tá todo mundo comentando sobre isso e eu gostaria muito de conversar com vocês a respeito desse assunto, que é o assunto do Gustavo Lima, que é a separação do Gustavo Lima com a Andressa Suíta. Então, assim, gente, o que eu gostaria de conversar com vocês a respeito disso, porque tá todo mundo falando sobre isso. Mas é um assunto que isso acontece na vida de todo mundo, tá todo mundo sujeito a isso, certo? Aconteceu uma separação. Mas como o foco tá todo mundo falando sobre o Gustavo Lima, então eu quero abordar esse assunto. Quero falar um pouco para vocês a minha opinião, o que eu penso em relação a isso, e falar que eu também já vivi isso, uma separação. Então, gente, vamos tomar um café comigo primeiro, pra gente ir conversando? Acabei de passar um cafezinho agora, fresquinho. Então vamos tomar um cafezinho primeiro pra gente conversar um pouquinho. Muito bom. Então, gente, é o seguinte. Eu acho que todo mundo deveria parar e pensar num relacionamento, porque as pessoas hoje em dia acham que casar é tão fácil, separar é mais fácil ainda. Ah, vou casar hoje, se amanhã não der certo, vamos se separar. Vocês acham que isso tá certo? Porque isso envolve uma família inteira. É uma família inteira. Dos dois lados, certo? Então, assim, ninguém sabe o motivo da separação do Gustavo Lima, mas da Andressa Suíta. O qual foi o porquê. Mas as pessoas acham muito fácil. Ah, não deu certo, vamos terminar. Vamos cada um viver a sua vida. Mas esquece que tem filhos na jogada. Que a maioria dos casais tem filhos. Não é verdade? Então, o que acontece na cabecinha dessas crianças? Porque já está acostumado em viver com a família unida, sabe? Tem um aniversário, Natal, datas comemorativas sempre estão todos juntos, reunidos. Quando tem uma separação, acaba isso. Aquela união, mesmo que fala assim, não, mas vamos ser amigos, não existe isso, gente. Nunca é a mesma coisa. Então as pessoas têm que pensar mais em pensar assim, vou me separar. Claro, se você vive num casamento abusivo, que você é agredida tanto fisicamente quanto verbalmente, você tá entendendo? É diferente. Mas quando você vive num casamento que brigas todo casal tem, gente. Eu e o meu marido, vai fazer 2 anos de casado. Se assim, eu tenho fé em Deus que nós vamos viver muitos e muitos anos juntos. Eu espero que... Eu quero envelhecer ao lado do meu esposo, se assim for a permissão de Deus, lógico. Então, a gente tem que pensar em casar e viver pro resto da vida, certo? Qualquer briguinha, não, vamos separar. Mas tem muita coisa que está em jogo. Não é só o seu bem-estar, não é só o seu eu. A gente tem que parar com esse negócio de eu. Não, eu não tô feliz. Sério? O que é felicidade pra você? Qual que é a felicidade sua? Você acha que é só você que tem que estar feliz? E o outro que tá do seu lado? Por isso, gente, que num relacionamento, o que eu sempre falo, tem que ter diálogo. Tati, mas você tá falando isso e a sua vida? Porque muitas pessoas me conhecem, gente. Eu fiz isso, gente. Eu me separei
quando eu tinha 30 anos, quando eu me separei. E eu não vi, eu não percebi que aquilo eu iria arrebentar com a cabeça dos meus filhos. E isso afeta o psicológico deles. Vocês acham que não afetaram? Afetou muito o psicológico dos meus filhos. Mas por quê? Porque eu e o pai deles a gente não tivemos essa maturidade, como a maioria dos casais não tem, de sentar e conversar. Vamos tentar mudar isso? Vamos fazer assim? Quem sabe dá certo? Quem sabe assim funciona? O que é que... Por que nós tínhamos, gente, que pôr na nossa cabeça que é o seguinte, que um casamento não é só uma pessoa, é o casal. E aí depois vem os filhos, é a família inteira. Vocês estão entendendo como que é? E aí as pessoas não entendem isso, que acham mais fácil jogar um relacionamento, uma família inteira fora. Ou por causa que arrumou outra pessoa. Não estou falando que isso é o caso do Gustavo Lima, mas da Andressa Suíta. Não. Que ninguém sabe o motivo, porquê da separação. Estou falando que a maioria dos casamentos se acabam por causa disso. Porque encontrou outra pessoa. Mas a pessoa esquece que essa outra pessoa tem problemas. E você tem problemas. Porque o problema, gente, está na gente mesmo. A gente só vai mudar de problema. O problema vai continuar do mesmo jeito. Então, não é melhor, não é mais fácil a gente lutar pelo que Deus nos deu? A família que Deus nos deu? Hoje eu enxergo dessa maneira. Mas quando eu era nova, eu não enxergava dessa maneira, porque tinha as discussões, melhor terminar, melhor se separar. E a gente esquece que a gente tem filhos. Então sempre a gente tem que pensar dessa forma, porque os filhos precisam tanto do pai quanto da mãe. Tem que ter essa união. Tem que ter esse diálogo dentro de casa, entre os pais e filhos, filhos e pais, entendeu? Entre marido e esposa. Então tem que ter. Que assim a gente resolve muitos problemas. E a maioria das pessoas o que fazem? Não, vamos separar. E as pessoas esquecem o seguinte: quantos adolescentes que entram no mundo das drogas, dos vícios, às vezes porque vê os pais brigando, acaba aquele relacionamento, e aí o que acontece, gente? Porque quando tem uma separação, eu acredito que vocês vão me entender o que eu quero dizer. Quando tem uma separação, de ambos os lados, fica jogando um contra o outro. E isso chega nos filhos. Seu pai é isso, seu pai não presta, seu pai faz isso, seu pai é aquilo. Sua mãe é isso, sua mãe é aquilo outro. Aí vem a tia, o tio, ou a avó, o vô, o avô. Enfim, a família vai tudo falando na cabecinha daquela criança ou daquele adolescente. É muita informação para ele lidar com aquilo, sabe? Para ele digerir. Aí o que acontece? Aquela criança, aquele adolescente vai ficar tão frustrado, vai ficar numa situação que ele não sabe o que fazer. Aí o que acontece? A maioria, não estou falando todos, gente, mas a maioria vai para o mundo das drogas, dos vícios, começa a ser rebelde. Então a gente tem que parar e pensar que quando aconteceu, no caso, se não tiver jeito e acontecer uma separação, não tem outra opção, porque depende do relacionamento, igual eu falei, talvez você está num relacionamento abusivo,
né, agressivo. Então não tem jeito de ter uma convivência. Não fala coisas para os seus filhos que isso vai afetar a mente deles para o resto da vida deles. Então sempre faça isso. Quando eu me separei do pai dos meus filhos, eu nunca falei mal do pai para os meus filhos. Isso eu sempre tive comigo. Eu nunca... Por quê? Porque quando eu me casei, quando eu convivi com essa pessoa, com o pai dos meus filhos, eu fui feliz. Eu não teve só momentos ruins, teve momentos bons. Não é verdade? Mas aí, quando a pessoa se separa, a maioria das pessoas, o que a pessoa faz? Só lembra dos momentos ruins. E isso arrebenta com os filhos. Então, se você em casa está passando por essa mesma situação, está se separando, e vocês têm filhos, conversem, porque talvez tenha chance de vocês voltar ao que vocês eram antigamente. Por que quando está namorando, está apaixonado, tem aquele amor todo, o casamento também tem que ter isso, gente. Tem que ter amor, tem que ter paixão, tem que ter carinho, tem que ter respeito. Lógico que com o passar do tempo, às vezes vai esfriando muita coisa, mas isso cabe a nós de sentar com o nosso parceiro, com a nossa parceira e conversar. Olha, desse jeito não tá legal. Expõe o seu problema. A outra pessoa expõe o problema dela. E aí vocês vão chegar num acordo. Será que vale a pena a gente se separar? Será que vale a pena a gente destruir a nossa família, a família que Deus nos deu, por causa de uma aventura? Porque tá desgastante o relacionamento? Então, assim, voltando ao assunto do Gustavo Lima, eu acho que tinha que lutar mais pela família, porque Deus deu uma família tão linda, né? Para esse casal, como para todos nós, gente. Deus deu essa oportunidade pra gente ter uma família. Porque, querendo ou não, vai arrebentar com a cabecinha dos filhos. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Entendeu? Talvez eu tinha conversado mais, mas não estou falando aqui que eu me arrependi. Não, não. No nosso caso, como se diz, chegou, aconteceu, mas assim, eu quero mostrar pra vocês, é o seguinte, gente. Tem pessoas que falam assim, você errou muito, Tati. Quem é você pra dar conselho? Eu posso dar o conselho. Por quê? Porque eu errei, eu já estive do outro lado. A pessoa que nunca errou, a pessoa que nunca fez isso, a pessoa que nunca quebrou a cara nesse sentido, ela vai contar o quê? Lógico que a gente tem que ouvir as pessoas que querem nos aconselhar, entendeu? Não estou falando que a gente não tem que ouvir sim. Mas quando alguém julga você, fala, porque você errou, quem é você para você dar algum conselho? Essa pessoa viveu. Essa pessoa sabe dizer que isso acontece e os filhos que vão pagar o preço. Quem paga o preço é os nossos filhos. Não somos nós. Nós pagamos junto. Por quê? Porque nós vemos os nossos filhos sofrerem, às vezes ir para o mundo das drogas ou fazer coisas erradas. Entendeu? Ficar rebelde em casa. E nós vamos sofrer junto. Mas porque foi algo que nós procuramos. Nós caçamos com as nossas próprias mãos. Então, será que não vale a pena a gente refletir, pensar bem? Tá difícil.
Nossa, a gente discute muito, a gente tá acontecendo isso, isso. Ah, Tati, mas o meu marido não tem diálogo com ele, a minha esposa não tem diálogo com ela, Tati. O que eu faço? Quando você vê que não tem como conversar com seu parceiro ou com sua parceira, dobre seu joelho e pede a Deus orientação, porque esse é o único que pode te ajudar nesse sentido, se você não conseguir resolver conversando com seu parceiro ou com sua parceira. Porque hoje em dia as pessoas estão achando muito fácil, gente. Vou casar hoje, se não der certo a gente já larga. Quantas pessoas eu já ouvi falar dessa forma? Não, se não der certo eu me separo e depois eu arrumo outro ou arrumo outra. Como se trocar de roupa. Gente, uma união é algo sério. Filhos é algo muito sério. É algo nosso. Sabe? Deus deu o privilégio, tanto para o homem quanto para a mulher, de ter filhos, de ter uma família. Então vamos lutar pela nossa família. Então se você está com problemas em casa, na sua casa aí, com seu marido, com a sua esposa, converse. Porque vocês não sabem o que pode acontecer na vida dos seus filhos se tiver uma separação. Porque a maioria das separações sempre gera muita briga. Porque sempre um vai sair mais magoado do que o outro. E aquele que está magoado não pensa nas consequências e faz besteira, fala muita besteira, entendeu? Por quê? Porque no calor da emoção, nós falamos muita besteira. Mas quando a palavra sai da nossa boca, não tem como você voltar, engolir ela para trás. Já falou, já saiu. Aí a gente já magoou. A gente já fez algo que não deveria. Então vamos lutar pela nossa família, que foi Deus que nos deu. E eu acho que eu gostaria que esse vídeo chegasse até o Gustavo Lima, mais a Andressa Suíta, que eu acho que valeria a pena vocês lutar pela família de vocês. Foi algo que Deus deu para vocês. Sabe? Então, assim, luta. Porque depois, quando você estiver mais amadurecidos, que eu falo, assim, a mentalidade mais amadurecida, vocês vão se arrepender. Vão falar assim, por que eu não lutei mais? Por que eu fiz isso? Mas, enfim. É o que eu sempre falo. Então, a gente tem que pensar bem enquanto para tomar uma decisão dessa. Porque é algo que nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. É algo que você vai levar pro resto da sua vida. É uma consequência que você vai levar. É um preço que você vai pagar. É igual eu sempre falo. Quando você faz uma nota promissória, daqui 30 dias ela vem e você tem que pagar, certo? E na nossa vida é a mesma coisa. Nós assinamos notas promissórias todos os dias. Todos os dias. Uma hora ou outra essa conta vai chegar. E aí? Você tá pronto? Tá preparado para pagar? Então vamos fazer isso, gente. Vamos dar mais valor na nossa família. Ah, Tati, mas você não tem brigas com seu marido? Claro que eu tenho! Meu Deus! Porque eu sei que a maioria das pessoas em casa me conhece, sabe quem eu sou, a minha vida. Então, eu estou no meu 3º casamento. O pai dos meus filhos foi o primeiro casamento, não deu certo. A gente se separou.
depois de 6 anos que a gente estava separado, eu já estava casado com outra pessoa, ele faleceu. Então, assim, o pai dos meus filhos é falecido. Ele deixou uma esposa linda, sabe? Uma mulher guerreira, que eu admiro, porque ela ajudou muito o pai dos meus filhos a crescer. Então, assim, eles têm uma filhinha linda, a Valentina. Então, assim, é um doce de menina. Enfim, depois, aí, igual eu falei pra vocês, eu me casei pela segunda vez. Infelizmente, meu segundo marido foi assassinado. Eu não gosto de falar desse assunto porque me machuca muito, né? Mas enfim, quando eu falo pra vocês que eu já passei por muitas coisas e que eu era pra mim ser depressiva, mas graças a Deus, Deus sempre esteve comigo. Enfim, e aí Deus preparou o Celso, meu esposo, um homem maravilhoso, então assim, que me ajuda muito. Meus 2 ex-maridos também foi muito especial pra mim, entendeu? Então assim, eu sempre falo que eu amei muito e fui muito amada. Mas às vezes quando a gente faz algo, a gente vai levar para o resto da vida e isso vai ter consequências. E teve consequências, igual eu tô explicando para vocês da minha primeira separação que eu tive. Porque a segunda não foi que eu quis me separar. Deus permitiu, porque Deus sabe de todas as coisas. Foi tirado de mim, mas aí Deus preparou uma outra pessoa para estar comigo, para me ajudar, para me dar força. Então, gente, eu falo para vocês, a vida de ninguém é fácil. A minha não é fácil, a sua aí de casa não é fácil. Mas não é por isso que nós vamos desistir de ser feliz. Então, se Deus tá me dando essa oportunidade de ter essa pessoa que está comigo hoje, a gente tem sim as nossas discussões, sim. Normal, como todo casal. Temos sim. Mas hoje eu penso mais. Sabe? Eu não quero me separar por qualquer briga, ou uma discussãozinha, eu vou me separar. Não. Por quê? Porque hoje eu amadureci. Eu sei o quanto é importante ter uma pessoa do lado da gente que nos apoia. Ele que me incentivou a fazer esse canal. Porque eu nunca imaginei na minha vida ter um canal. Sabe? Eu nunca pensei que eu pudesse ser capaz. E ele mostrou pra mim que eu era capaz. Sabe? Ele fez eu enxergar, porque ele viu ele enxergou algo que eu não enxergava. Então, isso que é o bom no relacionamento, quando a outra pessoa enxerga você, enxerga seu potencial, quer o seu bem, entendeu? Não quer só o bem dela. Então é isso que nós temos que fazermos. A gente querer o bem do nosso parceiro, da nossa parceira. Porque quando a gente quer o bem do nosso próximo, é igual os 2 mandamentos. Porque são 10 mandamentos, mas o nosso Senhor Jesus Cristo ele resumiu em 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que amar o meu próximo, o meu parceiro. Mas isso não significa que a gente não briga, que a gente briga sim. Porque nós somos 2 cancerianos, pensa. São 2 teimosos. Mas a gente se ama. Então assim, como vocês aí em casa,
você ama seu marido, você ama sua esposa, então vale a pena lutar. Vale a pena lutar pela sua família, para vocês criar seus filhos. Vamos fazer igual a geração antiga que eu falo, sabe? Dos meus avós, dos avós de vocês. Casou pra vida toda. Vamos fazer isso, vamos me esforçar. Não achar que, se não deu certo, vamos me separar. Não! A gente não pode pensar assim. Nós temos que colocar na nossa cabeça que Deus não agrada desse tipo de coisa. Deus não agrada da separação entre um casal. Então, vamos dar valor na família. Na família que Deus preparou para você. Na família que Deus preparou para mim. Vamos fazer isso. E você, Gustavo Lima? Você, Andressa? Vocês têm uma família tão linda. Não só fisicamente que eu estou falando. Não estou falando só no físico. É por dentro. Sabe? Seus filhos precisam de vocês dois. É da união do casal. Assim eles vão crescer homens. Sabe? Sabendo que a família é importante. Que aqui na terra, primeiramente, vem Deus. Segundo, é a família. Porque quando o casal se separa, gente, você pode ter certeza que os nossos filhos, eles vão levar isso pro resto da vida. Então, para eles vão pensar assim, os meus pais se separaram, por que eu não vou me separar? Por que eu tenho que continuar casado? Não tô afim. Não quero essa mulher mais, eu não quero esse homem mais na minha vida. Não. Então vamos ser o exemplo para eles. Porque nós somos o exemplo para eles, para os nossos filhos. Eu sempre, quando eu falo para os meus filhos sobre o pai deles, que às vezes meus filhos choram por causa do pai, porque o pai não está mais aqui entre eles. Eu tenho certeza que a irmãzinha deles também sofre por isso, com essa situação. Então eles vão levar isso pro resto da vida. Então vamos ser o exemplo para os nossos filhos, que eles cresçam homens e mulheres que coloquem a família em segundo plano, porque no primeiro plano é Deus, gente. Se todo ser humano pensasse dessa forma, que Deus ele vem em primeiro lugar, porque sem Deus a nossa família também não vai para frente. Porque então, se ele tá no meio de nós, que tudo que nós fizermos e colocar o nosso Deus na frente de tudo, mesmo que vai ter dificuldades, mas tudo vai fluir. Porque quando nós fala com Deus, fala, Senhor, restitui a minha família, ensina a minha família a ser uma família unida. Vamos fazer isso. Eu também, quando eu falo isso, gente, quando eu falo, eu sou a primeira a escutar. Porque nós, seres humanos, somos falhos. Nós somos errantes. Nós temos os nossos erros, as nossas falhas. Mas nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde. Nunca é tarde para ser feliz. E nós podemos ser felizes na nossa família. É só nós querermos. Se cada um esforçar a fazer o que é certo, a gente vai ser feliz. Os nossos filhos vão ser felizes. Mas enfim, o que eu quero falar para vocês é isso. Vamos dar valor na nossa família. Vamos lutar. Não vamos, qualquer coisinha, vamos me separar. Não, vamos fazer isso não. Vamos conversar, sentar.
Nós somos civilizados, gente. Até os animais, entre eles conversam. Por que nós, que somos civilizados, nós não podemos sentar e conversar? Então vamos pensar nisso. Essa foi a mensagem que eu quis passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, deixa um joinha aí pra gente. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal para nos dar uma força aqui. E, gente, se vocês puderem fazer que esse vídeo corra ao nosso país inteiro, pro mundo inteiro, só depende da gente, né, gente? Então, se vocês fizerem isso, quem sabe chega até o Gustavo Lima, mas a Andressa Suíta, que eles possam refletir que a família foi Deus que deu. Que vamos cuidar da nossa família. Tá bom? Então é isso. Meninas e meninos, se vocês gostaram, não se esquece do joinha. E até o próximo vídeo, gente. Se Deus quiser.